Você já tentou dar conselho pra alguém e percebeu que a pessoa ficou na defensiva? Ou de certa forma até agressiva? Ou talvez mesmo tenha rejeitado o conselho sabendo que seria útil pra ela? Ou talvez agido na soberba, arrogância e no orgulho, falando ou demonstrando que já sabia aquele conteúdo que você passou no conselho, mas ela não agia da forma que você a aconselhou? Hoje a gente vai ver um pouquinho do que a Bíblia fala sobre esse processo de entregar um conselho pra alguém, de receber, qual deve ser a nossa postura dos dois lados. Exatamente. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é o The Good News. É o canal onde eu, Davi, e meu primo Gabriel nós explanamos e falamos um pouco de Bíblia, teologia, vida com Deus e que tudo seja para honra e glória dele. Amém. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha e comenta aí embaixo pra gente conhecer melhor. Por que esse vídeo? Porque eu tive uma experiência pessoal nessa semana e algumas outras vezes, mas especialmente nessa semana, onde eu aconselhei uma pessoa com conselhos que foram muito preciosos, que outras pessoas mais sábias, muito mais sábias do que eu, me aconselharam, e essa pessoa agiu de modo como se já soubesse tudo aquilo que eu estava falando pra ela. E isso me fez refletir sobre como eu ajo quando estão me aconselhando, quando eu recebo conselho. E realmente eu parei pra analisar e muitas vezes eu ajo de modo arrogante, orgulhoso, soberbo. E aí eu parei pra analisar quando eu aconselho outras pessoas e dá na mesma. Ou a pessoa fica na defensiva, ou a pessoa fica na agressiva, ou ela age de forma que já sabia sobre aquilo que nós estávamos passando e aconselhando pra ela. Por isso que nós viemos gravar esse vídeo. E nós queremos começar com a palavra de Deus, a maravilhosa palavra de Deus. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, desenvolvendo esse assunto sobre conselhos, por que muitas vezes a gente resiste? Por que muitas vezes a gente fica numa postura totalmente defensiva e nada aberta a uma pessoa que muitas vezes só quer ajudar, só quer promover pra você uma palavra de conhecimento, uma sabedoria que ela adquiriu com a vida mesmo. A gente pode resumir isso com uma palavra muito presente na nossa vida, que é o orgulho, o nosso querido ego, o famoso ali. Definitivamente o maior ou um dos maiores nossos problemas. Exatamente. Da nossa vida, né? Em Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o autor está orientando que o passo a passo para você se autodestruir ou causar um estrago em volta, muitas vezes é por meio do orgulho. Essa postura que não deixa ninguém entrar, que está sempre por cima, que não se rebaixa ao nível de ouvir um conselho, de aceitar uma palavra, talvez cause uma desunião, talvez cause uma briga, porque você não quis aceitar essa palavra, porque você é orgulhoso demais, porque tudo tem que ser do seu jeito e não das outras pessoas, ou qualquer outra ambição ou motivação egoísta que tem aí dentro, que faz você simplesmente não aceitar. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Exatamente. E o orgulho, o que ele faz com a gente? Ele faz a gente acreditar que a gente não precisa da ajuda e nem da opinião de ninguém, porque ele faz acreditar que nós já somos autossuficientes, que nós sabemos de tudo, que nós entendemos tudo. E nesse mundo de muita informação e conteúdo disponível na internet, não é isso que acontece? A gente não age como se soubesse de tudo. E é curioso, porque sabemos de muita coisa realmente, mas de modo superficial. E quando alguém vem nos dar um conselho mais profundo, devido a essa ampla gama de informações que nós absorvemos, nós não damos valor, porque achamos que já sabemos de tudo. Ou às vezes nem porque nós temos muitas informações breves sobre vários assuntos. Às vezes você usa a desculpa, é meu jeito, eu sou assim. É verdade. Não, você só é ignorante mesmo. Você só gosta de expressar esse seu jeito teimoso e utilizar essa muleta social de que é seu jeito pra não mudar. A palavra confronta você a mudar. Saiba disso. Ah, tu também é crente? Eu sou, agora não faço, não é não. Disso. Outro motivo muito presente que nos faz rejeitar conselhos, ficar na defensiva, agir de modo agressivo, é o medo da crítica. Às vezes nós encaramos os conselhos, até aqueles que são mais cuidadosos, graciosos, compassivos, misericordiosos, como uma crítica. E muitas vezes realmente é uma crítica, mas críticas construtivas. Mas nós enxergamos como críticas destrutivas. Por quê? Porque parece que fere o nosso ego. Quando alguém nos aconselha, lembra, voltando pro orgulho, nós temos que sair do trono que nós estamos, que nós nos colocamos, para com humildade ouvir o conselho. E isso dói.
Isso fere o nosso ego. Então a crítica Pera. fere o nosso ego. E o terceiro ponto que nos leva a ser reativos quanto ao conselho é a ilusão da autossuficiência, que é nada mais nada menos que você confiar apenas no que você tem a oferecer em várias situações e não aceitar quando outra pessoa tenta ali. Você é suficiente, você e que o seu entendimento e as suas ações são suficientes, independente se você estiver errado ou não. De volta a gente volta pro orgulho, né? Exatamente, voltamos pro orgulho. Confiar apenas em nós mesmos é um erro perigoso, né? Muitas vezes você não consultar alguém ou simplesmente não ouvir quando essa pessoa vai até você para realizar uma tarefa, uma função, pode te levar a repetir o mesmo erro várias vezes ou permanecer no caminho errado. E isso aqui, deixa eu dar um adendo sobre isso aqui. Confiar em nós mesmos é muito perigoso por vários motivos. Primeiro, a gente pode estar equivocado sobre várias ideias, sobre vários conhecimentos que a gente acha que a gente adquiriu, e confiar na nossa intuição, na nossa emoção, nossos sentimentos também é um grande erro. O nosso coração é corrompido pelo pecado, nosso coração é enganoso, como já dizia a palavra de Deus, e por isso nós não devemos confiar cegamente em nós e não acharmos que somos autossuficientes, mas sim temos uma postura de humildade em ouvir conselhos. Em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E quando a gente trata quando a gente escuta na Bíblia, confie no Senhor, a gente deve confiar no que o Senhor diz a respeito disso. Na palavra de Deus, na né? Na própria palavra de Deus existem instruções a respeito do que você fazer. Então confie nesse processo, confie nas orientações do seu Senhor e não se apoie em seu próprio entendimento. Vamos lá, mas qual é a importância de ouvir conselhos de acordo com uma perspectiva bíblica? Olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 11:14. E Provérbios é o livro da sabedoria, né? Onde nós somos levados a um conhecimento geral que os sábios identificaram em Israel, e ele nos dá essa sabedoria que vem de Deus. Olha o que diz em Provérbios 11:14. Sem orientação a nação cai, mas com muitos conselheiros há segurança. Nós precisamos de muitos conselheiros. Se uma nação cai, imagina nós mesmos. Uma vida no singular, né? Indivíduos. Assim. Quantos erros nós cometemos porque não ouvimos conselhos, porque não buscamos conselhos, porque tentamos agir sozinho. E por incrível que pareça, Deus usa pessoas para nos aconselhar, para falar conosco, para mostrar a sua vontade. Uma das formas de descobrir a vontade de Deus, além das escrituras, é ouvir conselhos. Isso é, se os conselhos tiverem respaldo bíblico, Exatamente, né? Não é qualquer tipo de conselho que você vai aceitar só porque a gente tá falando pra você ouvir. Tem que ter esse filtro. Esse tem que analisar, exatamente. Não ouve o que digo eu. Então Deus frequentemente usa pessoas para nos aconselhar, e por isso nós devemos ouvir atentamente, principalmente quando vier a sabedoria bíblica nos conselhos. Principalmente quando tiver respaldo bíblico. E ouvir conselhos é um sinal de sabedoria. Em Provérbios nós vimos repetidas vezes que o tolo fala sem pensar. O tolo se apressa para falar, para apontar. Mas, como diz em Provérbios 10:17, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Então, além disso ter uma consequência muitas vezes na sua vida, pode ter para as outras pessoas também. Em Provérbios 15:31 diz: aquele que aceita a repreensão andará no caminho dos sábios. Então, aceitar a repreensão é um sinal de sabedoria. Nós temos que nos alegrar quando nós somos repreendidos através de conselhos bíblicos de pessoas que são mais sábias que a gente, porque assim a gente cresce em sabedoria, é o que a palavra diz. A sabedoria consiste nisso, né? Exatamente. Em aceitar conselhos com humildade, entendendo que não sabemos de tudo, se esvaziando do orgulho, do ego, da arrogância, se colocando numa posição de humildade, sabendo que nós não sabemos de tudo. Parte disso, aí a gente abre um grande parênteses aqui, em relação aos teólogos, a quem estuda teologia, quem começou a se interessar pelo tema e começou a adquirir um grande repertório bíblico. Aceite a repreensão de teólogos mais experientes. Aceite a repreensão e a correção deles, por mais que você tenha 1 bilhão de ifs e poréns para fazer em relação a algumas coisas na sua igreja, no ministério, aceite. Seja tardio para falar, seja tardio para pontuar. Escute antes. Só um conselho. Olha que coisa interessante também, é o próximo ponto que nós vamos abordar, que é a humildade diante de Deus. Lá em Tiago, que é um livro da sabedoria do Novo Testamento, se é que podemos colocar assim, acredito que sim, Tiago 4:6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade é uma virtude essencial para crescer em sabedoria, para crescer na graça e no conhecimento, para se encher do Espírito Santo, para se permitir ser cheio pelo Espírito. A
Humildade é essencial. Deus se agrada dos humildes, mas se concede oposição aos orgulhosos. Deus rejeita, Deus detesta o orgulho e quando agimos de modo orgulhoso. Então, dado esse monte de informações que a gente passou, se deve estar a pergunta: como eu posso superar essa resistência a conselhos? E a primeira dica seria reconhecer a sua limitação, né? Tem um versículo em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então reconheça o seu lugar e entenda que você, por mais que tenha inúmeras qualidades, está proposto a cometer erros o tempo todo, sobre qualquer assunto. Você é pecador e totalmente depravado. É importante que a gente entenda a doutrina da depravação total. O que é a doutrina da depravação total? É o entendimento que o pecado afetou todas as nossas faculdades, sejam elas mentais, físicas, psicológicas, emocionais, sentimentais. Tudo o pecado afetou. Então nós estamos sujeitos a erro e a pecar o tempo todo. Nós somos imperfeitos. E isso deve fazer com que nós reconheçamos as nossas limitações, entende? Próximo ponto que pode nos ajudar é a gente pedir discernimento a Deus. E o Senhor nos dá sabedoria. Tiago fala, se nós pedirmos sabedoria, Deus vai nos dar livremente com sua boa vontade. E como podemos adquirir essa sabedoria que o Senhor nos dá? Através de conselhos, através da multidão de conselhos que temos. Conselhos de pessoas sábias, pessoas que estudam a palavra de Deus, meditam nas escrituras, têm vida com Deus. Então, o Senhor pode nos dar sabedoria através de outras pessoas e através das suas escrituras. E, por último, mas não menos importante, seria cultivar a humildade a partir do exemplo de Jesus, que, deixando totalmente o seu lugar de glória e riquezas e tronos e majestades, ele se deu, ele se colocou como servo de todos, se humilhou, um exemplo de obediência e submissão. Em Filipenses 2:8 nós vemos: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, até no momento da vida de Jesus em que ele de certa maneira se opôs, né, ali no Getsemane nós conseguimos ver isso, que ele pediu para Deus, ainda com muita humildade e entendendo a pequenez do seu ser como homem ali, ele foi ao Pai e falou: se possível, afasta de mim esse cálice. E fique ligado no próximo vídeo que nós iremos falar sobre isso. Bom? Sobre oração e se sujeitar à vontade de Deus. Eita, prila. E a teologia da confissão positiva. E nós conseguimos ver que ele entende e aceita. Ele fala: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Sobretudo, seja feita a sua vontade. Então, cultive a humildade. Entenda o seu lugar como criatura, como filho, como servo. Entenda o seu lugar. Cultive a humildade. Então, uma explicação agora prática aí pra sua vida de como você pode receber conselho de modo sábio. Ouça sem interromper, ouça sem tentar se justificar, ouça sem tentar se colocar numa posição de igualdade ou superioridade à pessoa. Seja humilde, considere a outra pessoa que está dando um conselho superior a você mesmo, entende? E na Bíblia nós temos a base em Tiago 1,19 que diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Então, novamente, escuta, fica calmo, espera e você estará glorificando a Deus com a sua obediência. E agindo de modo sábio para também glorificar a Deus. Glorifica a Deus em tudo. O segundo conselho prático que a gente pode dar é avaliar, como a gente já falou antes, né? Avaliar se o conselho condiz com a palavra de Deus, se o conselho tem a essência, os princípios bíblicos. Isso é muito importante, você se rodear de pessoas que detêm conhecimento bíblico, que estuda a Bíblia com profundidade, que busca com zelo e paixão o estudo das escrituras da palavra de Deus. E por último, o último conselho: esteja disposto a mudar, se o conselho realmente estiver alinhado com a palavra de Deus. Peça para Deus um coração humilde, um coração contrito que possa encontrar arrependimento. Peça isso para Ele, porque quando vier a palavra de confronto, você vai identificar: agora eu tenho que mudar, agora que eu não vou barrar o que o Senhor quer fazer na minha vida em relação a me mudar e me transformar. E por último, como 1 Tessalonicenses diz, examine todos os conselhos e retenha o que é bom. Com sabedoria bíblica, com humildade, com oração, com leitura da palavra, retenha aquilo que é bom, que as pessoas te orientaram. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, sejam edificados e que o Senhor tenha sido glorificado através de nossas vidas e através da sua vida também. Ouvindo esses conselhos. Verdade. Por isso a gente pede pra vocês agora: curte, compartilha, comente, se inscreve, ajuda a gente aí a crescer no YouTube pra glória de Deus. Único e exclusivamente. Único e exclusivamente. E é isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo. E falou!